já botei a iniciar a gravação. Boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem. E nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo do nosso primeiro dia de aula. E nós vamos falar um pouco, sobre alguns métodos de como encontrar os zeros reais de funções reais aí, utilizando o método numérico. Lembrando e enfatizando que todos os conteúdos de métodos numéricos consiste, de certo modo, em encontrar soluções matemáticas, modelos matemáticos, por métodos interativos, de modo com que isso possa facilitar o nosso dia a dia. De modo também que esse modelo matemático não consiga, por um motivo ou outro, ser encontrado pelo modelo analítico, algébrico e assim por diante. Então, o método numérico consiste em encontrar métodos, modelos matemáticos para algumas soluções do nosso dia a dia. E hoje nós vamos ver um modelo matemático, métodos numérico, para encontrar os zeros reais de funções reais. Existem alguns métodos, além dele, alguns métodos que nos permitem encontrar esses zeros reais. Entretanto, acho que nós vamos ver hoje, se não me engano, 2 métodos. Mas antes de falarmos sobre os zeros reais e funções reais, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, que é a aritmética do ponto flutuante. Eu passei uma lista de atividade para vocês, e a minha pergunta é, vocês tiveram alguma dificuldade em resolver aquelas atividades propostas? Está tranquilo? Como é que está a resolução da lista de atividades? Ou não tentaram ainda? Para mim, por enquanto, tá tranquilo. Não terminei tudo ainda não, mas tá de boa. Tranquilo, né? Mais alguém? Então, como não tivemos mais ninguém, eu vou dar continuidade no nosso conteúdo. Bom, vou deixar assim, vocês conseguem ver minha tela, né? Tá tranquilo? Sim, professor, beleza. Beleza, então vou continuar. Eu coloquei modo apresentação, mas aí eu não consigo ver vocês no modo de apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo então trazer vocês para cá. E agora? E aí, me pergunta o seguinte, vocês estão vendo o que é a apresentação? O que vocês estão vendo agora? Tá escrito Não, a aí, gente tá vendo do mesmo jeito. só um slide lá, é aritmética de ponto flutuante. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar então.
Bom, vai ficar assim, não vai ter como mudar muito, não. Deixa eu ver se eu só aumento um pouco mais. Mas se aumentar, difícil. Mas eu acho que dá para enxergar certinho, né, pessoal? Dá para ler, pelo menos, né? Bom, desde a aula passada, nós estávamos falando sobre como, por exemplo, alguns erros de cálculo são propagados até mesmo pela calculadora pela necessidade de arredondamento de alguns números, certo? E aí, o que eu disse para vocês foi o seguinte, que todas as calculadoras, né, existe um sistema de números dentro deles que não permite representar todos os números, né? E esses sistemas, pelo menos internamente, dessas calculadoras, na sua grande maioria, são binários. E o nosso sistema de numeração é decimal, né, na casa 10. O que acontece é que existe uma conversão de números da base 10 para a base 2. É feito, então, um cálculo na base 2 e depois, novamente, feita a conversão para a base 10 para que a gente possa, então, ter nossos cálculos resolvidos e visualizar o resultado, né, das operações que é pretendida pelas calculadoras. Acontece que nessa conversão, nem todos os números da base 10 são finitos na base binária. E aí, o que acontece, né? É preciso, nesse modo, as calculadoras fazem um arredondamento, né? Fazem esse arredondamento. E aí começa a propagar o erro. Acontece o seguinte, que quanto maior a capacidade dessa calculadora, maior capacidade de armazenamento de dados, mais próximo o arredondamento será do número real, do valor real numérico do que a gente pretende chegar, do que nós pretendemos chegar. E aí, as operações realizadas dentro dessa máquina é realizada a partir de um sistema de ponto flutuante. E a gente vai ver hoje o que é isso, né? O que é o sistema de ponto flutuante? Bom, a definição o que é o sistema, né? É um número real x, pertence ao conjunto dos números reais. E é dito um número de máquina. Então, os nossos números que nós trabalhamos, eles são convertidos, né, geralmente no sistema binário, jogado na aritmética, né, colocado na aritmética do ponto flutuante, realizado os cálculos nessa aritmética e convertido. Nós temos o número x, que é igual a n vezes b elevado a e. N seria, então, o nosso número decimal, né, com n dígitos, né, t menos 1 dígitos. Esse D0, D1, D2, D3, D0 tem que ser diferente de 0, necessariamente. E o DI, ou dígito, no caso, são números reais pertencentes ao conjunto de números naturais. Lembrando que o D também ele vai estar dependente da base que a nossa máquina está utilizando. Eu disse para vocês aqui que nós temos a base 10, que é o nosso sistema numeral, nosso sistema usual atualmente, e a base 2 é o da máquina, mas esses não são os únicos, não são as únicas bases, existem outras bases, tanto quanto a gente queira trabalhar. E aí nós temos o E, que é o nosso expoente, nosso exponencial. E esse expoente vai delimitar a quantidade de números, né? Essa máquina pode representar, pensar assim. Bom, B é a base, né? E a base é maior ou igual a 2. Então nós podemos ter aí algumas bases. O E é o expoente. Geralmente nós vamos ter numa máquina a representação significativa do menor expoente e do maior expoente. Bom, M é o significado normalizado, isso é, o dígito tem que ser diferente de 0. O dígito 0, D0, quando a gente viu a representação numérica da mantissa lá, né? O D0 tem que ser diferente de 0. Então, portanto, o módulo desse D0, ou o módulo desse dígito, vai ser maior que 1. Menor que a nossa base, vamos pensar assim.
Bom, o T é a quantidade de números significativos da notícia e o DV são os dígitos da base que formam o significado. Talvez eu fique confuso um pouco agora, né? Mas quando a gente utiliza um exemplo, quando a gente começar a fazer alguns exemplos, fique mais tranquilo. Então, logo, x é um número que é representado aí, no nosso sistema de ponto flutuante, sistema aritmético de ponto flutuante, e a representação, né, de um ponto flutuante geralmente usa uma base maior que 2. O T é a quantidade de dígitos significativos ou a precisão, e o E é o nosso expoente. Vamos lá, então. O que isso quer dizer? Eu quero, por exemplo, representar os seguintes números em ponto flutuante com a base 10 e com T igual a 5. T igual a 5 significa assim, 5 dígitos significativos da mantissa. O que é uma mantissa? Quando a calculadora mostra para vocês o resultado, aquele resultado está em uma mantissa. Aquilo é uma mantissa, né? Já foi arredondado e foi colocado para vocês. Então, T é a quantidade de dígitos, né? Então, vamos lá. Pi. O Pi é 3,14, 15, 92, 68, assim por diante, né? Eu quero representar esse número que é infinito, né? Esse número que é infinito, nessa máquina, né? Mas considerando aí que eu gostaria de representar apenas 5 dígitos significativos, ou seja, os 5 primeiros dígitos. Primeiro, esse seria o D0, vocês conseguem visualizar, né? Isso, esse 3 seria o D0, D1, D2, D3 e D4. Né? Então, 6, número 6 ali, neste caso, ele já sofreu algum tipo de arredondamento. Olha cá, vamos para cá. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito. Eu vou ter que considerar esse camarada aqui, 3,1415. Como o próximo número é o número 9, e é ele que eu vou desconsiderar, eu vou ter que arredondar esse número por arredondamento, né? Eu vou acrescentar um número aqui no 15, então passa a ser o quê? 3,1416 vezes 10 elevado a zero. Por que vezes 10 elevado a zero? Porque como o meu D0 seria o meu único dígito antes da vírgula, tem que ser diferente de zero, e nesse caso já é zero, não é preciso que eu faça, de certo modo, uma operação de notação científica, por exemplo, para que esse primeiro dígito seja diferente de zero. Algo que vai acontecer aqui no nosso segundo exemplo. Então, assim, olha só. Então, representando esse número aqui no nosso sistema aritmético do ponto flutuante, considerando 5 dígitos na mantissa, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Arredondando aqui o 3,1415, eu acrescento, então vai ficar 3,1415 vezes 10 elevado a zero. Por que 10 elevado a zero? Porque não precisou fazer nenhuma notação científica. 10 elevado a zero, todo número elevado a zero é quantos? É 1, né? Todo número elevado a zero é 1. Então, se eu multiplicar isso por 1, o resultado no final não modifica o produto final. Todo número elevado a zero é 1. Então, lembrando aqui, ó, eu tenho que ter, nesse caso, o número que vai ser representado na mantissa, vezes a minha base, elevada a um expoente. Nesse caso, vezes 10 elevado a zero. Já que 2 sobre 7, 2 dividido para 7 é 0,28, 5, 7, 14, 25, assim por diante. Como eu quero, nesse caso, eu quero representar esse número no sistema de ponto flutuante, né, na aritmética do ponto flutuante ali, perceba que esse dígito, meu primeiro dígito, é 0. Como ele é 0, neste caso, esse número tem que ser diferente de 0. Tem que necessariamente ser diferente de 0. Então, logo, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação
Vou fazer uma operação aí de notação científica, como a nossa base é 10, e eu quero fazer com que esse número esse zero seja diferente de zero, então eu vou multiplicar todo esse número aqui por 10 elevado a menos 1, ou dividir, né, todo esse número aí, então, por 10. Quando eu faço a divisão, o meu primeiro dígito, que é 0, passa a ser número 2. E aí eu represento essa divisão aqui. Então, o que eu estou fazendo, então, é fazer com que todos esses números andem uma casa para o lado esquerdo. E aí representando esse mesmo número por notação científica, mas andando aí do lado esquerdo apenas uma casa. Bom, agora considerando apenas 5 dígitos, eu vou lá e reconsidero os 5 dígitos, né? Depois que eu fiz a operação de notação científica, né, vamos pensar assim, eu faço com que esses números, eu faço o arredondamento de modo que esse número possa ser representado nessa máquina que tem a base 10 e representa apenas 5 dígitos significativos. Então seria aqui 2,8571. Então são apenas 5 dígitos vezes 10 elevado a menos 1. Professor, Oi. Por que mesmo que ficou diferente de zero ali? O que você fez ali? Então, esse número aqui diferente de zero, esse aqui, primeiro, ele precisa ser diferente de zero por notação. No sistema de ponto flutuante, eu falo assim, olha, esse dígito zero, ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Começa por aí. Então, ele precisa ser diferente de zero. A minha ideia é que eu encontre uma notação científica. Por que eu estou dizendo notação científica? Porque a minha base é 10. Eu vou ter que encontrar um outro número, neste caso, com notação científica, que represente esse mesmo valor. Mas que o meu primeiro dígito aqui seja diferente de zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse mesmo número, esse 2 aqui, ele teria que andar uma casa para o lado esquerdo. Quando ele anda uma casa para o lado esquerdo, implica dizer que, para voltar ao que eu teria anteriormente, eu teria que multiplicar ou dividir esse número por 10. Dividindo por 10. Então, assim, perceba uma coisa. Quando, neste caso, por ser base 10, quando ele anda para o lado esquerdo, né, eu vou estar, nesse caso, dividindo ou por 10, ou por 100, ou por 1000, vai depender da quantidade de casas que eles andam. Entendi, professor. No caso ali, você multiplicou por 10, né? Por 10 elevado a menos 1. Beleza. Então, assim, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu dividir esse número aqui por 10. Quando eu divido ele por 10, eu volto ao que eu tinha anteriormente. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Eu acho que eu consigo. Acho que é melhor, mas... Cadê? Não. Não tem uma caneta para riscar. Mas, enfim, a ideia é o seguinte. A ideia é que eu consiga representar esse mesmo número de modo que o meu primeiro dígito seja diferente de zero. Então, como é que eu faço essa representação? Sabendo que a base é 10, e assim funciona até mesmo para todas as outras bases. O que vai mudar é o seguinte, seguindo os nossos algarismos, né? Os algarismos da base 10 vai variar de 0 até 9. Os algarismos da base 8, por exemplo, vai variar de 0 a 7. O algarismo da base 2 vai variar de 0 até 1. E se eu quero fazer com que ele ande as quantidades de casa, né, para o lado esquerdo, eu multiplico pela minha base elevado a um expoente. Se ele anda para a esquerda, o meu expoente vai sempre diminuir cada vez mais. Por exemplo, aqui é 0,01. Ele vai ter que andar 2 casas para o lado esquerdo. Quando ele anda 2 casas para o lado esquerdo, vai ser vezes 10 elevado a 2. E aí eu faço o arredondamento e consigo encontrar esse número na aritmética do ponto flutuante. Quando eu quero fazer ele andar para a direita, aí ao invés de diminuir, ele vai o quê? Ele vai aumentar. Isso independente da nossa base. O que vai mudar é a quantidade, a base, ou os dígitos, vão estar em função da nossa base. A base é 10. Neste caso, os dígitos vão variar de 0 a 9. Se a base fosse 2, os dígitos seriam apenas 0 e 1. Se a base fosse 4,
os dígitos seriam apenas 0, 1, 2 e 3. E assim por diante. Então, olha aqui, 0,01523. Lembrando que meu primeiro dígito, 0, aqui não pode ser 0. Não, pelo menos no sistema de ponto flutuante. O que a gente tem que fazer nesse caso, né? A gente tem que encontrar essa mesma representação em uma notação científica, com base 10, né? E aí, depois de feito isso, a gente arredonda esse número. Perceba que a quantidade de dígitos é menor que a quantidade de dígitos que eu estou procurando, né? De dígito significativo. Vai ser quantos? 1, 2, 3, 4. Né? 15 e 23. Neste caso, como ele vai ser menor, a gente sempre acrescenta com o número 0, arredondando esses números. Bom, a representação do ponto flutuante na forma normalizada, ou seja, o seu módulo, o dígito tem que ser diferente de zero, né? Aquele número antes da vírgula. O número 0 representado em qualquer máquina a partir do sistema, a partir do ponto flutuante, ele é então 0,0000 vezes a minha base elevado ao menor, vamos pensar assim, ao menor expoente que eu tenho. Se x é um número da máquina, então menos x eu tenho o oposto dela. Se a máquina consegue representar esse número x, então provavelmente o oposto dela também pode ser representado. O dígito D0, D1, D2, DT-1 da nossa mantiça são T-dígitos, os números de dígitos significativos de x. E aí, vamos falar assim, o sistema de ponto flutuante, né, é um conjunto de todos os números, de uma máquina, e geralmente eles são representados por F. F, abre parênteses, aí nós temos a nossa base, a base que está sendo utilizada, nós temos os T-dígitos, a quantidade de dígitos que a máquina vai mostrar para você, nós temos o E1 e E2. O E1 é o menor expoente que a máquina consegue representar, e o E2 é o maior expoente que a máquina consegue representar. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Considere... Esses exemplos aqui, gente, nós estamos retirando daquele livro, são exemplos que estão naquele livro lá no livro que eu passei para vocês, da Ruggieri, não é uma mulher, Ruggieri. Bom, considere o sistema de ponto flutuante, né? Ó, a base 10, com 4 dígitos significativos, o menor expoente 9, o menor expoente menos 9, o maior expoente 9. Determine a distância entre esses dois pares consecutivos. Então, nós colocamos aqui x1, 3,147 vezes 10 elevado a menos 9, e o x2, 3,148 vezes 10 elevado a menos 9. Né? Então, são pares consecutivos. Ok. A solução aqui da letra A. Lembrando que, como são, neste caso, base 10, notação científica, a gente lembra isso, a gente lembra como se fosse uma notação científica, na conversão de números lá, em física lá, a gente trabalha com números exponenciais. Vocês trabalharam com notação científica, e ainda trabalham até hoje, se não me engano. E aí, o que nós vamos fazer é o seguinte, quando a gente faz a operação com esses expoentes, a matemática que nós utilizamos aqui é exatamente a mesma matemática de números exponenciais, né? x1, x2 menos x1. x2 menos x1 é igual, né, abre parênteses, 3,148 menos 3,147 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo bem? Quando os meus expoentes são iguais, a gente mantém os expoentes. Né? Então, 0,01 vezes 10 elevado a menos 9 é igual a 0 vezes 10 menos 4 menos 1, que é igual a 10 elevado a menos 12. E assim sucessivamente.
Por que menos 4 mais 1, né? Porque a gente já faz a conversão desses números aqui. 0,001. Lembra que esse número, ele não pode, esse primeiro dígito nosso, ele não pode ser representado, neste caso, pelo número 0, né? Então, a gente vai novamente fazer esse 3 andar em 1, 2, 3, 4 casas, é por isso que a gente coloca aqui, né? E aí o resultado fica 10 elevado a menos 12. Ok? 10 elevado a menos 12. E do mesmo modo, é o y1 e o y2. Como as bases elas são iguais, a gente subtrai esses dois números, que vai dar 0,01, né? Transforma esse 0,001 novamente em notação científica, e aí a gente vai encontrar o valor que pode ser representado nessa máquina. Ou a distância, né, neste caso, entre esses dois pares, que é o que nós estávamos encontrando, determinando ali. Bom, dito isso, naquela lista de atividades, se eu não me engano, já tem algumas atividades em relação ao sistema aritmético de ponto flutuante, né? Seria essa aritmética que a gente pode fazer. Se a base é igual, se a base for igual, a gente só subtrai os números, mantém a base e resolve os nossos números exponenciais. Agora, se os expoentes forem diferentes, né, a base é igual, mas os expoentes forem diferentes, a gente precisa fazer com que os expoentes sejam necessariamente iguais, ou que a nossa base seja igual, para que a gente realize, então, as operações de números exponenciais. Então, por exemplo, eu não consigo fazer essa diferença se o x1 for base 2, por exemplo, e o x2 fosse base 5. Isso não seria possível. O que eu teria que fazer? Eu teria que converter um desses dois números, ou da base 2 para a base 5, ou da base 5 para a base 2, para conseguir fazer as operações. Se eu não fizer essa operação, então eu não consigo determinar, por exemplo, a diferença desses dois pares com bases diferentes. As bases precisam necessariamente ser iguais. Bom, agora vamos agora partir para um outro conteúdo nosso. O outro conteúdo nosso, como eu disse para vocês, são R$ de funções reais. Deixa eu compartilhar a tela com vocês também. Bom, o que nós vimos aí, ultimamente? Nós vimos a aritmética da máquina, os erros, o sistema de ponto flutuante, né, que é dado aí por F, com a base 0, tem dígitos significativos, o arredondamento, pode ser de truncamento, né, e assim por diante, e algumas operações. As operações, por exemplo, foi aquela última que nós vimos agora. A ideia agora é que a gente trabalhe, então, R$ de funções reais. Zeros de funções. Tudo bem? O que é R$ de funções reais? Quando a gente trabalha com função de segundo grau ou função de primeiro grau, quando eu falo zero de funções, o que isso quer dizer para vocês, né? Zero de funções implica dizer que eu quero determinar qual é o valor de x, quando a função é apenas com duas variáveis, x e y, né? E y em função de x. Mas, enfim, eu quero determinar o valor de x de modo que qual seria o valor de x que o resultado de y seja igual a zero. Graficamente dizendo, eu quero encontrar o seguinte. Graficamente dizendo, eu quero determinar qual seria
qual seria o ponto, em que momento a minha função vai cortar exatamente o eixo x. Essa é a ideia, né? Bom, a função de primeiro grau e a função de segundo grau é tranquila. A gente já tem alguns métodos analíticos que nos ajudam a resolver isso. Né? Logaritmo, ln. Agora imagine uma função muito difícil, né? Sei lá, uma função composta aí por funções trigonométricas e logarítmicas e assim por diante, né? A ideia é que a gente consiga, de certo modo, determinar métodos numéricos para encontrar valores de x em que minha função zere. Então, bora lá. Primeiro, nas mais diversas áreas, ocorrem situações que envolvam a solução de uma equação do tipo f de x igual a zero. Né? O instante igual a zero. Então, o número real, vamos pensar assim, epsilon em si, o número real epsilon é o zero da função ou é uma raiz em que minha função zere. Então, eu estou determinando, eu quero determinar qual seria esse valor para minha função zerar. Então, os valores de x que anulam f de x podem ser reais ou complexos. Neste caso, como a gente vai falar de zero reais de funções reais, nós queremos determinar apenas números reais. Né? Então, para nós não importa, não nos interessa para este momento os números complexos. Vamos pensar assim. Primeiro, nós podemos resolver f de x por dois caminhos distintos. Métodos analíticos, números finitos de operações, processos particulares. Foi como eu disse para vocês o caso da função de primeiro grau, muito tranquilo, a função de segundo grau. E os métodos iterativos partem, então, de uma aproximação inicial de uma solução, e a partir dessa aproximação, que é o que a gente vai fazer, a gente vai fazer iterações, né? Um loop de operações matemáticas, de modo que esse loop ou essa aproximação seja cada vez menor possível. Tudo bem? Então, a ideia é deixar cada vez menor. Então, vamos pensar assim. Para algumas equações, como a equação, existem fórmulas, métodos diretos. Agora, como eu disse aí, funções trigonométricas, né, misturada com logarítmicas e assim por diante. Mas, quando a gente fala assim, no entanto, o polinômio de grau mais alto, grau 3, grau 4, grau 5, não existe um método certo para a gente conseguir determinar qual seria o zero dessas funções. Então, o método iterativo métodos iterativos seria uma das soluções mais viáveis para conseguir encontrar esse zero, essa função. A gente usa essas aproximações e algumas precisões pré-fixadas. Então, a ideia inicial é que a gente determine aí métodos numéricos baseados em aproximações. E a ideia inicial é que a gente localize onde é que esteja mais ou menos esse ponto que corta o eixo, o local onde a função corta o eixo x, a gente encontra, então, um intervalo entre dois números, e aí a gente começa a melhorar cada vez mais esse intervalo. Tudo bem? E essa questão do melhorar mais cada vez esse intervalo é uma segunda parte do que a gente começa a fazer. Essa parte é chamada de refinamento. Então, as ideias baseadas em métodos numéricos consistem em encontrar um intervalo que talvez tenha, eu vou falar assim, talvez tenha, né, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, encontrar um intervalo que talvez tenha raiz na nossa função, e a ideia é melhorar cada vez mais esse intervalo, diminuir mais, tanto quanto eu queira. Então, vamos lá. Graficamente dizendo, é o seguinte. Olha, os zeros reais, ou a nossa função, onde tem zero, implica dizer que, nesse intervalo aqui, ó, esse 1 e esse 2, né, delta 1, delta 2, faz de delta, nesse intervalo, possivelmente, existe um valor de x onde
onde a nossa função corta o eixo x, né? Onde a nossa função zero. A ideia é que a gente encontre valores, intervalo em que essa função esteja entre o intervalo. Então, vamos lá. Uma análise teórica, uma análise gráfica da função. Nós estamos no primeiro teorema. Fala o seguinte, olha, seja uma função x contínua, então seja essa função ela é contínua, não existe quebra nenhuma, né? Se f de a vezes f de b for menor que zero, então existe pelo menos um ponto de x, né? X igual a y, vamos pensar assim, em que a e b é zero. Então, a ideia é o seguinte, olha, o y são as representações desses números aqui no eixo y. Então, imagine vocês, eu tenho um y1 aqui embaixo, um y2 aqui em cima. Aqui embaixo, o y é negativo, o gráfico. Aqui em cima, o y é positivo. Se eu multiplicar o y1 pelo y2, ou seja, f de 0,1 e f de 0,2, se eu fizer uma multiplicação entre eles e der negativo, isso implica dizer que existe pelo menos um momento em que f de x é igual a zero, se for negativo, né? Agora, se for positivo, a gente não pode afirmar nada sobre isso. Então, olha só. Se f de a e f de b for menor que zero, consequentemente, pelo menos um existe. Por que a gente fala pelo menos um? Porque a gente não sabe, por enquanto, qual é o tamanho desse intervalo que nós escolhemos. A gente poderia escolher exatamente um intervalo que tem apenas um momento em que o nosso gráfico corta o eixo x, ou a gente poderia escolher esse intervalo com vários momentos em que f de x corta o eixo x, em que nossa função, nosso gráfico corta o eixo x. Então, perante isso, né, vamos pensar assim, pelo menos um eu sei que tem, quando esse teorema é satisfeito. Agora, vamos pensar assim, né? Se por acaso vamos pensar assim, como eu disse para vocês o seguinte, pelo menos uma, né? O fato desse teorema for positivo maior que zero implica dizer que pode ter mais que uma, não somente uma. Até aí tudo bem. Agora, se eu multiplicar f de a e f de b e der positivo, isso, infelizmente, a gente não consegue afirmar nada. Então, a ideia é que a gente faça novamente o gráfico, analise o gráfico, encontre um intervalo, um outro intervalo em que satisfaça esse teorema. Tá. Agora, segundo o teorema de Bolzano, né, se ele for satisfeito, a gente pode aplicar o seguinte caso. Se a primeira derivada existir e preservar o sinal em A e B, então esse intervalo contém um único zero de x, um único zero de f de x. O que isso quer dizer? Quer dizer, olha, eu tenho uma função, eu encontrei um intervalo, multipliquei f de a vezes f de b, deu menor que zero. Ok, tem pelo menos uma raiz ali. Até aí tudo bem. Agora, se eu pegar a minha função, aplicar a derivada na minha função, e a minha derivada, quando eu aplico a e b na função derivada, e o sinal delas persistir, isso implica que existe apenas uma raiz. Agora, se o intervalo, se alterar o sinal da minha resposta da minha função derivada, então pode ser que exista mais de uma raiz. Então, conclusão. Se f de a vezes f de b for menor que zero, então existe pelo menos um ponto, existe pelo menos uma raiz na nossa função f de x, né? Se nós fazermos a derivada de f de x e preservar o sinal em a e b, então esse intervalo contém uma única f de x. Além disso, a nossa função ela deve ser contínua, né? Ela não pode ter nenhuma quebra.
Bom, conclusão. Uma forma de isolar as raízes é tabelar alguns resultados e aí observar onde esses resultados mudou de sinal. Então, vamos lá. A ideia agora é o seguinte, eu tenho uma função, eu quero encontrar onde é que está a raiz da minha função. Então, digamos que eu não sei onde é que é essa raiz. Uma das ideias iniciais é a gente, teoricamente, selecionar esses intervalos. Como? Analisando graficamente ou por meio de tabela, né? Tabelar alguns valores. Vai substituindo alguns valores, a gente substitui alguns valores, e ao substituir esses valores e tabelando esses valores, a gente consegue perceber que alguns sinais eles vão alterando para f de x. Olha, menos infinito, f de x vai sendo negativo. Ó, menos 5 e menos 3. Quando eu coloco menos 5, o f de x é negativo, o y é negativo. Quando eu substituo o menos 3 na nossa função, o y passa a ser positivo, ou seja, houve uma alteração aqui, ó, de sinais. Onde houver essas alterações de sinais, possivelmente existe pelo menos uma raiz, né? Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Olha só, nós temos três momentos em que se houve aí essa alteração de sinais. Então, neste caso, nós temos possivelmente 3 raízes. Lembrando que, como é uma função polinomial, sabemos que, neste caso, existe pelo menos uma raiz, uma função polinomial. No máximo, 3 raízes. Aqui, aparentemente, vão ser 3 raízes. A ideia é que a gente selecione esses intervalos e, a partir desse intervalo, a gente consiga, de certo modo, refinar mais, tanto quanto a gente queira. Ó, então, nós temos 3 intervalos aqui. O primeiro intervalo seria menos 5, menos 3. O outro intervalo, 0 e 1. E um outro intervalo, 2 e 3. Exemplo 2, nós temos uma função aqui. Função f de x é igual a raiz de x menos 5 vezes eu elevado a menos x, exponencial elevado a menos x. Bom, temos que o domínio dessa função são todos os valores para x positivo. Por quê? Por que x tem que ser positivo? Por conta da nossa raiz. Como nós não estamos interessados em números complexos, então, para satisfazer essa função aqui, o domínio da minha função tem que ser todos os números reais positivos. Nós não temos nenhuma outra restrição além dessa. Bom, tabelando esses valores, 0, 1, 2, 3, nós conseguimos determinar um intervalo em que o f de x muda de sinal. Bom, mudou de sinal, encontramos o intervalo. Nesse exemplo B, eu vou aplicar a primeira derivada nessa função raiz de x menos 5x vezes e elevado a x. Aplicando a primeira derivada, nós temos a seguinte função derivada. 1 sobre 2 elevado a x mais 5 vezes e elevado a menos x. Ok? Bom, ainda neste caso, todos esses valores têm que ser maior que zero para qualquer valor de x, né? Satisfazendo a condição inicial. Lembrando que o intervalo que nós encontramos é 1 e 2. Ó, o intervalo que nós encontramos que muda de sinal é 1 e 2. A ideia é que a gente aplique esse intervalo na nossa função. Quando nós aplicamos esse intervalo na nossa função exponencial, o sinal não muda. Então, quando o sinal não muda, isso implica dizer que existe apenas uma raiz. Como f de x, eu substituindo aqui, f de x1 na função e f de x2 na função f de x, encontrando os valores de y, multiplicando eles, são menores que zero, concluímos então que existe apenas uma única raiz entre 1 e 2. Conseguimos, neste caso, encontrar um intervalo e provar, por meio ainda dos derivados e por meio do teorema de Bolzano, que existe apenas uma única raiz nesse intervalo. A gente pode também fazer uma análise gráfica para tentar, de certo modo, determinar esse intervalo, né? Qual seria esse intervalo? E aí, como é que seria isso, né? Primeiro, a gente
o primeiro momento, esse primeiro método consiste em tabelar, para encontrar onde é que muda o sinal. A gente consegue encontrar intervalos de uma outra forma, a partir do método gráfico. O que isso quer dizer, a partir do método gráfico? A gente pode pegar a nossa função e, segundo um primeiro teorema, falar o seguinte: olha, a partir da equação f de x, a gente pode obter uma equivalência de duas equações, ou de duas funções, desculpa, e esboçar o gráfico dessas duas funções no mesmo plano cartesiano, onde elas se encontram, né, onde elas se interceptam, possivelmente ali existe uma raiz que zera a nossa função. Então, o que isso quer dizer? Olha só, exemplo 1. Dada a função f de x igual a sin de x mais ln de x. Bom, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa função a zero, eu quero determinar onde é que ela seja igual a zero, e aí eu vou pegar uma dessas duas funções e jogar para o outro lado. Então, o que eu quero dizer? Eu vou pegar essa função f de x e vou encontrar uma equivalência de outras duas funções, de modo que essa equivalência pode ser plotada no mesmo gráfico, e isso nos auxilia a encontrar o intervalo onde possivelmente existe uma raiz da nossa função. Então, olha só, o ln está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, o g de x, ou nesse caso, o g de x foi considerado o sin de x, e o h de x foi o ln de x, ele foi para o outro lado da nossa função. Então, agora nós temos duas funções, que é exatamente a equivalência à função f de x. Eu vou plotar essas duas funções no mesmo gráfico. Perceba que elas se interceptam em algum momento. Esse momento onde elas se interceptam é onde, possivelmente, nós temos aí um valor de x para que a função f de x aqui seja igual a zero. Para que f de x seja igual a zero. Então, esse intervalo é igual. Esse intervalo nesse momento é qual? É o 0 e o π sobre 2. Eu sei que entre 0 e π sobre 2 existe aqui pelo menos uma raiz. Ok? E a ideia agora é o seguinte. Depois que a gente encontrou esses valores, esse intervalo que possivelmente tem uma raiz, a ideia é que a gente encontre agora métodos que consiga, de certo modo, determinar qual seria esse valor de x, que é uma função zero, tão próximo quanto a gente queira. Geralmente, é muito difícil encontrar um valor exato para que a nossa função realmente seja igual a zero. Então, a ideia é que a gente faça métodos iterativos e encontre, de certo modo, a partir desse intervalo, números de x que cheguem muito próximos dos valores exatos de x para que zere a nossa função. E aí, o primeiro método que a gente vai ver é o método da obsessão. O que seria o método da obsessão? Então, vamos pensar assim, a gente vai ter um intervalo A e B, que, comprovadamente, a partir ali da nossa primeira derivada, a partir do teorema de Bolzano, a gente consegue determinar que ali existe uma raiz. O método da obsessão consiste, nesse caso, em sempre determinar um novo x em que esse novo x seja exatamente a média, vamos pensar assim, a média aritmética, porque é dada por dois valores, do nosso intervalo. Seja exatamente o valor médio ou a metade do nosso intervalo possível. Então, como que funciona isso, né? Funciona do seguinte modo. Se a função, olha só, seja a função contínua no intervalo AB, tal que o nosso teorema de Bolzano seja satisfeito, suponha que esse intervalo contenha apenas uma raiz, provada por meio lá do da nossa derivada. O objeto em questão, que nós vamos estudar agora, consiste, neste caso, em reduzir a amplitude desse intervalo. E o erro
existe um erro de cálculo. O erro é exatamente a diferença desse intervalo que a gente for encontrar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu trouxe um exemplo mais tranquilo. Ó, escolher extremos, nós temos uma precisão de amplitude, né? E esse aqui, vamos falar assim, vamos lá. Determine, usando o método da abscissão, o valor aproximado da menor raiz possível relativa à função f de x. Então, eu tenho a função menos 2 elevado a menos x, menos 2 seno de x. Neste caso, foi determinado aqui pela separação das raízes. Então, assim, desculpa, a equivalência de funções. E o que é isso? Ele pegou essa função f de x, né? Essa função aqui seria 2 elevado a menos x. A função f de x é essa grandona nossa aqui, certo? Pois, olha só, ela, no intervalo entre 0 e 1, ela cruza aqui o nosso eixo de x. Nós temos um intervalo, 0 e 1. O outro modo seria, então, a equivalência dessas duas funções. Como é que seria a equivalência, né? O f de x, ou o g de x, poderia ser 2 elevado a menos x, que é essa função aqui. E aí, o h de x seria 2x seno de x. Essa outra função nossa aqui. Perceba que elas se cruzam também em um momento. Exatamente no mesmo lugar em que x, a f de x também cruza, no mesmo intervalo em que f de x cruza o eixo x, intersecta o eixo x. Então, olha só, possivelmente aqui tem uma raiz. Então, já encontramos um intervalo. O intervalo é 0 e 1. O intervalo dele. Então, a ideia é que a gente, então, faça o refinamento pelo método da abscissão. O intervalo é f de 0 e f de 1. Substituindo f de 0 e f de 1 na nossa função, f de 0 vai ser 1, f de 1 é menos 1. Multiplicando f de 0 vezes f de 1, a nossa resposta, a resposta dessa multiplicação, vai ser menor que 1. Por quê? Porque o f de 0 é positivo e o f de 1, né, é negativo. Então, multiplicação de número positivo com negativo vai se dar sempre negativo, então vai ser menor que 0. Então, fazendo a derivada da função f de x, nós vamos ter menos 2 elevado a menos x, vezes 2 ln de 2, menos 2 cosseno de x. Ok? Analisando, então, essa função no intervalo 0 e 1, a gente consegue determinar, substituindo aqui nessa função, que o sinal se mantém negativo. Então, f continua entre 0 e 1. Então, o segundo que nós consideramos é o seguinte. A amplitude total, o nosso erro, o que eu quero considerar, o erro, ou a precisão do cálculo, é 0,05. Se o intervalo nosso é 0 e 1, então, o nosso primeiro erro, o intervalo, vamos pensar assim, é igual a 1. E 1 ainda está sendo maior que a nossa amplitude. Então, a ideia é que a gente tem aqui que o B vai ser o nosso maior valor e o A vai ser o nosso menor valor. A ideia é o seguinte, é que a gente pega a diferença entre eles, subtrai e divida por 2. Então, 1 menos 0, 1, dividido por 2, 0,5. E aí nós vamos ter um novo valor, né? Nós vamos ter, nesse caso, sempre um novo valor. 0 e 1, f de A 0, ou f de A 1, f de B menos 1. E aí nós vamos ter aqui B menos A1 dividido por 2, 0,5. Quando a gente aplica 0,5, o f de x continua sendo negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor f de x1 vai substituir ou A ou B. Então, como é que eu sei qual deles que ele vai substituir? Pelo f de x1. Ele vai substituir exatamente em que ou f de A ou f de B tenham o mesmo sinal. Por quê? Para que se tenha a comprovação do teorema de Bolzano. Quando eu faço f de A e f do número f de B e multiplicarmos ela, o resultado dessa multiplicação tem que ser menor que 0, tem que ser negativo.
Então, o f de x1 é menos 0,5, 27, assim por diante. Como é negativo, ele vai vir aqui e vai substituir quem? Vai substituir o b. O x1, ou x1, no caso x0, vai substituir o b, porque o f de b é negativo. E, novamente, f de a é 1, f de b é menos 0,5. Quando a gente multiplica os dois, vai dar negativo, ok. E agora, o x1 ou x2, nesse caso, vai ser quem? Vai ser 0,5 menos 0. Então, 0,5 menos 0 vai dar 0,5 dividido por 2, então vai ser 0,25. Então, 0,25 aplicado na nossa função f de x vai ser positivo. Olha só, vai ser positivo. Então, como vai ser positivo, esse x1 vai substituir o a. Por quê? Porque o f de a era positivo. E assim, novamente, a gente vai ter quem? F de a vezes f de b, positivo e negativo, multiplicando eles, multiplicando assim, f de a e f de b novo, vai dar valores negativos menores que zero, e assim eu consigo, de certo modo, fazer um loop infinito. Eu vou sempre fazendo esses mesmos cálculos, tanto quanto eu queira. Como o nosso intervalo aqui que eu quero, a amplitude, né, a precisão 0,5, esse C aqui seria a amplitude, seria o nosso erro, vamos pensar assim. O erro é a diferença entre esses dois, entre A e B. A diferença entre o intervalo que a gente vai encontrando. E a diferença desse intervalo, neste caso, vai ter que ser, então, muito próximo de 0,05. E aí eu vou repetindo esses passos até encontrar esse intervalo menor que 0,05. Então, olha só, eu tive que repetir todos esses passos 5 vezes. E aí eu encontrei que o erro, na quinta vez, eu encontrei que o erro é 0,03, menor daquele estimado. Então, paro por aqui. Quem é o nosso x? Qual é o valor de x para que se tenha esse erro aproximado? O valor de x é 0,390625. Esse é o valor de x para que a nossa função f de x seja igual a zero ou muito próximo de zero. Então, qual é a ideia aqui? Note que a cada iteração, cada processo que a gente vai fazendo, né, o valor de x, de xi, vai ficando muito próximo do real. Como o nosso erro é 0,05, né, como o nosso erro é 0,05, quando nós substituímos o valor de x 0,39, nós vamos ter um valor muito próximo, tanto quanto a gente queira. Bom, o que é importante aqui levarmos em consideração? Este método ele não funciona para funções que apenas tangenciam o eixo x. O que é isso, tangenciar? São funções que não cruzam o eixo x. Tangenciar, ela pega apenas um ponto e sobe novamente, né? Então, a função tangente, por exemplo, né? A função tangente ela ainda cruza, mas tangenciar é aquela função que apenas ela pega um ponto e novamente sobe para o eixo, para o quadrante que ela estava. Ela não chega a cruzar nosso eixo x. Tá bom? Bom, galera, e aí? Assustados? Professor, podia fazer uns exemplos com a gente aí, né? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ah, tá sem a caneta aí, né? Eu tô sem a caneta no momento. Se ficar mais fácil, professor, também pode fazer, depois manda pra gente lá no Siga também. Então fica assim. Eu vou fazer um exemplo depois e mandar no Siga. Na verdade, se eu não me engano, eu já tenho um outro vídeo de outras aulas em que eu respondo essas questões. Ah, tá. E aí eu vou postar, então, os outros vídeos também das outras aulas que já tem essas questões respondidas.
E aí talvez facilite vocês. Pode ser? Mas a ideia... Já ajuda, já. A ideia é exatamente o seguinte. Deixa eu só ver se eu encontro o negócio aqui. Por enquanto nós vamos ficar com essa aula teórica aqui, e aí eu vou postar um outro vídeo, né, então, com alguns exemplos feitos, fazendo alguns exemplos. Ok? E aí, galera, é o seguinte, eu vou novamente postar mais uma lista de atividades, agora somente contendo R$0 de funções reais. Beleza. E aí, na aula que vem, ao invés de nós começarmos já com essas aulas teóricas, com conteúdo, eu vou reservar o primeiro tempo aí, umas meia hora da nossa primeira aula, da aula que vem, para falar sobre essas atividades, ou resolver ela. Possivelmente, até lá, possivelmente a gente já terá a caneta aqui. Ou a gente vai ter uma tela digital, eu vou ver ali com o Cleiton o que a gente pode fazer. Tá bom? Beleza, já é porque fica mais fácil, professor, a gente ver os exemplos, né? Concordo plenamente. Vou ver aqui com o pessoal do... É porque eu estou na Unemat, né? Então vou ver com eles ali o que a gente pode fazer em relação a isso, tá bom? Boa tarde, professor. Tem grupo dessa matéria no WhatsApp? Bom, o Alan Delon ficou de fazer, mas ele não está aqui. Eu acho que você... Eu acabei de criar um aí, professor. Beleza, já está no chat aqui já o grupo. O link do grupo. Eu vou então aqui encerrar a gravação, para não ficar tão extensa. E aí a próxima aula, como eu disse para vocês, a gente vai então reservar os primeiros momentos para resolver essa atividade. Ou, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente toca o barco. Beleza?